No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Super Tonin, o seu aplicativo do Tonin. Uma experiência única e incrível. Ele tem tudo para você ficar muito mais conectado e com mais economia na palma das mãos, na hora que quiser e de onde estiver. Ofertas exclusivas para cliente e fidelidade, lista de compras, notificações de ofertas e novidades, central de relacionamento e muito mais. Super Tonin, cada vez mais digital, cada vez mais do seu jeito. Baixe o app agora e cadastre-se. Amigos do esporte e fã do futebol, um grande abraço para você. Tá no ar o programa W Sports News. Vem para cá, porque a gente tem um montão de coisas para poder falar para você. Hoje, uma entrevista com o ex-presidente Oswaldo Festucci, que está pedindo a sua saída do Conselho Deliberativo do Botafogo. Vamos lembrar que Oswaldo Festucci encaminhou uma carta à imprensa. O Conselho Deliberativo do Botafogo iniciou um processo de cassação, ou seja, de expulsão do Oswaldo Festucci do Conselho, bem como aconteceu com o Gerson Engrácia. E aí, de verdade, o Oswaldo Festucci encaminhou uma carta para toda a imprensa para poder anunciar a sua saída do Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube. Vamos lembrar que todo presidente do clube exerce o cargo de conselheiro vitalício no Botafogo de Ribeirão Preto. Isso acontece na maioria dos times. Todos aqueles que foram presidentes do clube exercem o cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Bom, nós vamos continuar falando, vamos continuar conversando, vamos falar também aqui do comercial, a gente vai falar também de Campeonato Brasileiro de Série A, Campeonato Brasileiro de Série B. Ao meu lado, hoje, a gente tem o nosso narrador, a grande revelação do rádio esportivo de Ribeirão Preto, que é o nosso Léo Rabelo. Léo, grande abraço para você, forte abraço, tamo junto hoje. Quais são os seus destaques? Bom dia, Rocha, bom dia, amigo espectador. Final de semana de muito futebol, sextou, né? Série B, Série A tomando aí caminhos decisivos nesse final de semana. Ribeirão, a expectativa nos bastidores, Comercial e Botafogo trabalhando em busca de reforços, pensando na próxima temporada, e a gente na expectativa. De momento é Série A e Série B com muitos jogos nesse final de semana, Rocha. Pois é. Em nome de Ressaquê, vai beber com os amigos nesse finalzão de semana, vá de Ressaquê. Ressaquê. Limpe lente, hidrata, desinfecta e protege a sua lente. Lente de contato é com Limpe Lente. Toninha, não se esqueça. Toninho Cashback do Tonin. Tonin Super Atacado é preço de atacado no varejo. Tonin Super Atacado. Em nome de Balões Pique-Pique. Balões Pique-Pique. Alegrando as suas festas sempre. Vamos começar aqui, enquanto a gente aguarda o nosso convidado chegar, a gente vai falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, mostrando como é que está a classificação. E aí, pois não, vamos dar uma olhada então, vamos começar com que série, Leandro? Já Oswaldo Festucci ao vivo. Vamos lá, temos a Série A, a Série B, podemos começar com a Série A, né? Vamos dar uma olhadinha na Série A? Para mais na Série B. Tá aí, portanto, Léo. E aí tem o Palmeiras, que é líder absoluto, 10 pontos de diferença, né? Palmeiras líder absoluto, Internacional em segundo, mas a briga ficou pelo segundo, terceiro, quarto lugar. Palmeiras muito longe, ninguém pega o Palmeiras, a gente está falando isso já faz algum tempo, né? O Palmeiras realmente desgarrou ali. Fluminense faz uma boa campanha, embora tenha perdido o último jogo em casa. Decepção ali, o Atlético Mineiro, né, muito abaixo. E olha o Fortaleza, Rocha, já aparecendo aí nessa primeira tela entre os 10 colocados, né? Começou muito mal o campeonato, ficou lá na zona de rebaixamento, chegou a ficar na lanterna da competição e já está aí, ó, entre os 10 primeiros. O campeonato deve dar vaga na Libertadores até o G8,
Então Fortaleza está a 4 pontos desse G8. Um time que passou aí as 10 primeiras rodadas muito lá embaixo, bem abaixo da expectativa, porque estava dividindo suas atenções nas competições internacionais, Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no 11º colocado? 11º é o Santos, né? 12º São Paulo, que ainda sonham lá porque vai ter o G8. Então eles ainda estão de olho nessa classificação para Libertadores em se confirmando o G8, mas também ficam meio ali de olhinho para trás para ver quem está chegando. Aí no miolão ali, o Bragantino com 38, Goiás 38, Coritiba 34, Ceará com 33, corre risco, né? Ceará e Coritiba ali, muito próximo ali do Cuiabá, o Atlético Goianiense tentando se recuperar, o Avaí um pouquinho mais distante, já virtualmente rebaixado, o Juventude, né? De repente até matematicamente, se for fazer uma conta... O Juventude para mim já caiu, porque na verdade, olha, ele tem apenas 7 jogos, né? Se ele ganhar os 7 jogos, ele faz 41 pontos, 41 vai cair. Quer dizer, é impossível ele ganhar esses 7 jogos aí ainda, né? Então para mim o Juventude já é um time rebaixado, na verdade, sabe? Já é um time que para mim já caiu. Eu acho que do Curitiba para baixo é que a gente está falando em grande risco, né? Acho que o grande risco mesmo é do Ceará, do Curitiba para baixo ali, né? Curitiba que teve uma vitória importante esse final de semana, né? O Goiás ali está com 38, vai enfrentar o Corinthians, né, no próximo jogo, mas já está um pouquinho mais distante. Também vejo que Coritiba e Ceará tenham que tomar cuidado, mas aparentemente esse Z4 aí não deve ter muitas alterações não. O Ceará tem um bom time, o Coritiba se recuperou, ganhou a última partida com um jogador a menos até. Então, assim, acredito que esse Z4 fique por aí mesmo, viu, Rocha? Não sei se vai ter alterações, não. Vamos dar uma olhadinha na Série B? Antes eu tenho os prints pra gente. Pode passar a Série B, sim, porque a gente já vai ter uns prints aí. Pois não, tá aí a Série B. Série B, o Cruzeiro, o líder. Aliás, o Cruzeiro joga hoje antecipado esse jogo do Cruzeiro para hoje à noite. Grêmio, segundo, 57, está mais ou menos igual o Palmeiras ali, né? O primeiro já foi e a briga tá ali no segundo, terceiro e quarto colocado. Outro dia tava ouvindo, Rocha, um comentário e o treinador falou assim que a Série B é tão equilibrada que até hoje não teve o campeão 2 vezes seguida. Aí não dá mesmo, né? O campeão vai subir para a Série A. Mas tá ali, ó, Grêmio com 57, Bahia 56, Vasco 55, Sampaio Corrêa, uma recuperação boa do Sampaio Corrêa, 52 pontos, Sport sonhando também com o Wagner Love, chegou, deu uma mexida no time, o Ituano faz boa campanha, 51, Criciúma 49, podemos falar que do sexto ali para baixo serão companheiros do Botafogo, né, no próximo ano, então Sport, Ituano, Criciúma, Londrina, CRB. Vamos dar uma olhadinha na outra tela. 11º colocado, quem que é dessa Série B? É a Ponte Preta, também fez uma campanha de recuperação. Guarani alcançou a Ponte Preta, ou seja, os times de Campinas não vão cair, serão companheiros do Botafogo nessa Série B também. Então ali, ó, 44 pontos, tanto a Ponte quanto o Guarani, a mesma pontuação. Tombense, 43, Vila Nova, 42... Chapecoense 39, Novo Horizontino, Rocha, 37 a 1 ponto da zona de rebaixamento. Tá correndo um risco danado o Novo Horizontino, né? E diferentemente, para alguns times, faltam 3 rodadas, Chapecoense faltam 3 rodadas, o Novo Horizontino ainda tem 5 rodadas. A gente já está com o nosso convidado ao vivo, meu amigo Oswaldo Festucci, ex-presidente do Botafogo Futebol Clube, já está com a gente vai bater esse papo com o Oswaldo Festucci, vamos trabalhar com tela dupla, tela tripla, mas antes eu quero bom dia. Festucci, um grande abraço para você, meu amigo, bom dia, prazer em ouvi-lo, prazer tê-lo aqui em nosso programa, muito obrigado por você ter cedido aí o seu precioso tempo para falar conosco. Muito obrigado, Festucci, bom dia. Bom dia, Rocha, bom dia, amigos. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês, esclarecerem aí algumas dúvidas que, porventura, ainda persistem aí em relação ao futebol do Botafogo.
Tá legal, Festucci, perfeito. O som tá perfeito, o som tá bonito. Tem uma janelinha do seu lado aí que tá aberta, se você puder fechar, mas eu vou trazer para mim, porque ela tá entrando um clarão aí nas suas costas, tá deixando o seu rosto escuro na imagem. É uma cortina que tá aí, para mim é do seu lado esquerdo, porque aí fica, realmente, tá entrando um clarão atrás do Festucci ali, tá deixando o rosto dele bastante escuro para a entrevista. Ele vai fechar ali e vai trazer para a gente. Eu acho que é uma excelente oportunidade da gente ouvir o Oswaldo Festucci, até porque o Festucci tem uma folha corrida importante de serviços prestados ao Botafogo. Pois bem, vamos trazer então o Festucci de volta. O assunto é a carta que ele encaminhou esta semana para a imprensa. Podemos ter o Festucci no vídeo? Então vamos lá, Festucci já está no vídeo comigo, a gente pode trabalhar com tela dupla se você quiser, Felipe. Oswaldo, conta pra gente como é que foi esse processo, o que o fez tornar esta decisão de deixar o Conselho Deliberativo do BFC. Fique à vontade, meu amigo. Rocha, em verdade, desde quando eu assumi a presidência do clube, né, com a desistência do Dimitri, eu sofri uma pressão muito grande por alguns botafoguenses, né, que eram pares do Dimitri, que eles vinham constantemente no meu apartamento querendo administrar o Botafogo através de mim, né? E eu sempre os atendi com respeito, com carinho, com dedicação, né? Mas assim, as minhas convicções como gestor, eu não mudei, né? Então, como eu não os atendi em momento algum durante esse tempo todo, 2 anos e meio, eles criaram um ódio em cima de mim, entendeu? É uma perseguição política, um ódio extremo, né? Mandando documentos para mim a cada pelo menos 15 dias, cobrando isso, cobrando aquilo, né? Eu sempre os atendi, sempre os respondi, mas nunca tomei decisões de acordo com a cabeça deles, né? Eles queriam algumas coisas que eu não vou aqui comentar, mas a gestão era minha, a gestão era do presidente. E eu atuei da maneira como o meu pensamento mandava, né? E eles simplesmente não gostaram, simples assim. E também porque eles têm uma briga gigante com o investidor, com o Adalberto Batista, né? E eles acham que eu estou do lado do Adalberto. E eu já disse inúmeras vezes que eu estou do lado do clube, eu estou do lado do Botafogo. Agora, se eu tomei decisões assim ou decisões assadas, tomei com a minha convicção, simples. E aí aconteceu essa perseguição toda, e eu confesso a vocês que em algum momento eu acabei cansando. É por isso. Eu não preciso passar por isso, né? Eu tenho a minha vida pronta, a minha vida consolidada, eu sei do que eu fiz pelo Botafogo, né? Você, Rocha, acompanhou muito aqueles tempos difíceis, né? Eu lembro bem que nós tomamos um sacode lá em Sorocaba e você veio me dar forças. Eu estava muito cabisbaixo, perdemos de 1-0 lá para o São Bento, e poderia ter sido 8-9-0, né? E eu estava muito abatido. E você veio, conversou comigo, né? Me colocou para cima, disse para mim não esmorecer, para mim não desanimar, que a gente ia conseguir dar a volta por cima. E naquele mesmo campeonato nós conseguimos o acesso. Então, assim, são momentos difíceis que passamos lá atrás, né? E nada vai mudar aquilo que eu fiz pelo Glorioso. Fiz porque eu sou apaixonado pelo Botafogo e se precisar no futuro farei novamente. Mas algumas pessoas que estão hoje no Conselho Deliberativo, sinceramente, não merecem a minha amizade, não merecem eu estar ao lado deles. É simples assim. Festucci, o fato de ter assinado a SAF para a Trex aumentou essa pressão sobre você? Foi isso que startou esse gatilho de pressão do FC para cima de você como então presidente do clube, foi isso? Ô Rocha, sim, já foi falado em relação à SAF inúmeras vezes, né? Até já conversei com o Morales sobre isso, né? Em algum momento, somente eu e ele. Eles já falaram com uns 200 advogados Brasil afora, eu mesmo consultei alguns advogados que têm relacionamento, expertise em SAF, e não muda absolutamente nada. Nada. Eu já disse e repito, em algum momento eu poderia ter consultado o conselho? Sim, poderia, mas eu não o fiz. Eu tinha prerrogativa como presidente de tomar decisão.
tomei a decisão por um único motivo, porque eu estava pagando contas no Botafogo e a minha ideia era diminuir ainda mais essas contas. Nesse interim de tempo, a única coisa de positivo que aconteceu foi que o Botafogo está pagando menos tributos. Ponto. É isso. Fora esse tipo de explicação, não tem absolutamente nada. Eles não se conformam, eles queriam ter participado do processo, entendeu? Não estou dizendo aqui que também não seria justo, né? De novo eu digo, poderia sim ter passado pelo conselho, mas sabendo que o conselho ele é demorado, sabendo que o conselho não se entende internamente e a decisão tinha que ser tomada, eu poderia tomá-la e eu a fiz. E tenho certeza que foi para o bem do Botafogo, porque nesse tempo todo o Botafogo economizou muitos valores em relação a vencimentos tributários. É simples, é isso. Agora, até hoje não apareceu ninguém dizendo que de fato isso foi prejudicial ao clube. Eu ouço um monte de coisas, mas de concreto, de negativo para o clube, nada apareceu e nem vai aparecer. Porque, gente, eu já expliquei inúmeras vezes, o Botafogo já era uma SA. Ela já era. A única coisa que foi colocado o F na frente, né, de futebol, exatamente, porque se não ocorresse isso, o Botafogo não teria a condição que tem hoje de pagar menos tributos. Ponto, é isso. Eu acho que mais explicativo do que isso é impossível, entendeu, Rocha? É que algumas pessoas não querem entender, é diferente. E a perseguição em cima de mim, ela é política. Porque eu digo para vocês, eu fiz uma defesa tecnicamente quase que perfeita. Eu consultei advogados ligados à SAF, né? De duas uma, ou não leram a minha defesa no Conselho de Ética, ou esse Conselho de Ética não tem inteligência suficiente para poder interpretar aquilo que está escrito. Porque não é possível. A única coisa que eu posso dizer é que é uma perseguição de ódio e política. Ponto. É isso que eu penso. Festucci, os mais leigos falam, mas essa assinatura da SAF faz com que as dívidas agora sejam todas do Botafogo. Eu acho que elas já eram ou não. Ou a SAF mudou alguma coisa com relação à dívida ficar somente para o Botafogo? Rocha, as dívidas que o Botafogo já tinha continuam com eles. Isso foi em contrato, né? Durante o contrato não foi dito em papel que parte das dívidas que o Botafogo tinha iria para o investidor. Esse contrato já existe. A maneira como ele foi feita, né? Eu tenho, inclusive, já falei para vocês aqui algumas considerações que eu não faria, né? Mas já foi feito, já foi assinado. Aí não é o Festucci que tem culpa. Eu não participei dessas tratativas, né? É um contrato que já existia. As dívidas que o Botafogo tinha, elas já existiam e existem. E eu digo para vocês aqui, eu não queria sair do conselho por um único motivo. A minha ideia era voltar. Por quê? Porque na minha gestão eu percebi que existe um caminho para se pagar essas dívidas do UFC, né? É um caminho que ele é árduo, ele é demorado, mas ele é possível de zerar essa conta. Por isso que eu queria voltar. Mas, infelizmente, meia dúzia de botafoguenses dentro do conselho, infelizmente, não querem. Agora, quero crer, felizmente para o Botafogo, eu diria que 70%, 80% dos conselheiros são conselheiros de raiz, conselheiros, pessoas sérias, que não estão indo mais às reuniões exatamente porque não quer confrontar com pessoas que só querem ouvir o lado deles. Entendeu? Aquilo ali não é mais uma democracia. O Conselho do Botafogo não é mais uma democracia. Tem 25 pessoas ali, 30 pessoas que acham que virou dono do clube. É por isso que eu tomei a decisão de sair. Léo, alguma pergunta? Eu tenho ainda algumas perguntas ao Festucci. Alguma pergunta, Léo? Só uma colocação. Prazer falar com o senhor, seu Oswaldo Festucci. Aqui é Leandro Rabelo. Gostaria de saber do senhor, saindo um pouquinho, eu vou deixar para o Rocha essas perguntas mais de fatos que aconteceram, vou deixar uma pergunta aqui mais pensando no futuro. Como que o senhor vê essa parceria daqui a uns anos? Com bons olhos, é um segmento que vai gerar para o Botafogo frutos, igual já vem gerando. Qual o olhar do senhor, seu Festucci, para essa parceria futuramente? O senhor vê com bons olhos o futuro do Botafogo nessa parceria?
Leandro, vamos lá. Olha, durante a minha gestão, né, foi toda em cima de uma pandemia gigante que o mundo nunca tinha vislumbrado. Mesmo assim, conseguimos fazer um trabalho minimamente honesto, digno e decente. Agora, pós-pandemia, veja, esse ano tiveram inúmeros shows no Botafogo, né? São shows que começou a atrair investimento, atrair valores, né? É bom para a cidade, é bom para o clube. Por que é bom para o clube? Começou a entrar dinheiro, gente. Eu não sei precisar para você quais os valores, porque eu não estou mais lá. Mas todo show que você vê em Ribeirão Preto, parte do dinheiro vem para o Botafogo Futebol Clube. Se não vem como dinheiro agora, mas vem como amortização de dívidas, né? Hoje o Botafogo é um clube que paga salários rigorosamente em dia. Nós estamos melhorando a estrutura, temos um campo de apoio. Vocês têm uma noção, em 2006, 2007, 2008, nós tínhamos que treinar numa fazenda, que quando chovia muito, tinha 1 metro de água lá dentro. Nós chegamos a abrir Campeonato Paulista sem treinar, porque não tínhamos o local onde fazer treinamentos. O Rocha acompanhou isso, a equipe do Rocha acompanhou, né? O estádio do Botafogo, ele foi melhorado, vai ser melhorado ainda mais. E assim, na minha humilde visão, nós já estamos em evolução. E eu vejo a médio e longo prazo uma evolução ainda maior. E digo mais, se continuar assim, 2, 3 anos, a gente reaprendendo a contratar um pouquinho melhor, eu tenho certeza que o Botafogo vai voltar a fazer Série A de brasileiro. É nisso que eu acredito. E acredito também que hoje no Brasil, o mundo mudou, o Brasil mudou. Quem não aderir à SAF não vai sobreviver, né? Você veja o Corinthians devendo mais de 1 bilhão, São Paulo mais de 700 milhões de reais, né? Alguns clubes já aderiram à SAF, outros estão trabalhando para aderir à SAF. Quem não aderir à SAF, quem não arrumar investidor, me desculpa, vai ficar pelo caminho e alguns deles vão passar o cadeado nos clubes, porque não cabe mais amadorismo no futebol brasileiro. Pelo menos é assim que eu vejo. Eu sou grato, né, àquelas pessoas que nos trouxeram até aqui, porque se a SA existe hoje, ela existe porque pessoas como Luiz Pereira, pessoas como Festucci, Jalmar de Souza, como Virgílio, como Rogério, enfim, como Gersinho, como tantos outros, e pessoas que eu não conheci lá atrás, que trouxe o Botafogo até aqui. Mas esse modelo de porco no rolete, modelo de passar o chapéu, gente, isso não cabe mais num time grande como o Botafogo. Pode caber, por exemplo, no Monte Azul, no 15 de Jaú, até pode caber no futuro, mas no Botafogo, que é um time Série B de brasileiro, um time grande como o nosso, na minha humilde visão, não cabe mais. Festucci, qual é o valor da dívida que o Botafogo tem hoje? Eu queria falar um pouco sobre o refis, até a sua saída como estava, não é? E o ato trabalhista, se está conseguindo pagar, se isso está, o refis e o ato trabalhista estão sendo pagos, e qual é o valor da dívida do Botafogo, tributária e trabalhista, se você, pelo menos no seu último dia de gestão, se você tem esses números? Tá. Durante a minha gestão, felizmente, o Botafogo conseguiu quitar qualquer coisa próximo de 3 milhões e 800 mil reais em dívidas. Nós não gastamos isso em valores, mas nós conseguimos deságios, né, através de uma ajuda muito grande da doutora Amanda, que à época era a juíza do caso. Então, com um valor menor financeiro, nós conseguimos quitar qualquer coisa perto de 4 milhões de reais, né? Nós deixamos essa dívida rigorosamente em dia. E até onde eu sei, o trabalho do seu Alfredo também é um trabalho sério e está em dia. Ele também está quitando. Me parece que ele conseguiu, junto ao Dr. Anderson, que é um juiz novo do caso, ele conseguiu ajustar um valor menor mensal, né? Claro que demora um pouco mais para poder quitar essa dívida, mas está sendo paga e está em dia. Então, ato trabalhista por hora, felizmente no Botafogo está sob controle. E sobre o refis? Refis é o seguinte, tem muita desinformação. Botafogo devia mais ou menos 32, 33 milhões de dívidas tributárias, né? Se eu deixasse para o próximo presidente, que no caso foi o seu Alfredo, ele foi eleito dia 15
dia 23 do mesmo mês, terminava o refis. Então não tinha tempo hábil para ele poder correr atrás de tudo e poder equacionar o refis. Eu, sendo sabedor disso, o que eu fiz? 3 meses antes, eu trabalhei junto à Receita, inclusive com a ajuda do Paulo Torres, que é um ex-membro da Receita, com a ajuda do Carlo Filippini, que muito me auxiliou, nós ajustamos. Essa dívida ela caiu de 32, 33 milhões para algo próximo entre 11 a 12 milhões de reais. É uma queda significativa. Os primeiros 24 meses é mais ou menos 15 mil reais a parcela. É uma parcela que o Botafogo tem condições de pagar com uma certa tranquilidade e está em dia também, tá certo? Então, assim, ó, a dívida tributária eu deixei toda equacionada na minha gestão. A única coisa que teve para materializar foi o pagamento da primeira parcela, que o seu Alfredo, quando ele assumiu no dia 15, acho que dia 17 ou dia 18, ele fez a primeira parcela, porque todo o trâmite já estava ajustado através de mim, eu, inclusive, quem assinei esses ajustes todos, e o seu Alfredo, muito inteligentemente, ele pagou a primeira parcela e a partir daí o refis ele passou a andar normalmente. Então, de uma dívida de 32, 33 milhões, passou para 11, qualquer coisa perto de 12 milhões, e estamos pagando 11, qualquer coisa perto de 15 mil reais por mês. E convenhamos, né, gente? Botafogo FC, felizmente, tem totais condições de fazer o pagamento. Está em dia. O dinheiro que o clube recebe onde? Ele vem de cativas, de camarotes, do repasse que o Adalberto faz? Eu não tenho exatamente ideia do valor, se é 120, se é 160, se é 180, não tem esse valor atualizado. É desses valores que vem... Porque dos shows, até onde sei, o Botafogo não tem participação na bilheteria dos shows. Os shows alugam o estádio do Botafogo. Valores de aluguel que variam de 50 mil a 120 mil. É a última informação que tem. O Estado de São Paulo recentemente colocou uma notícia em suas páginas dizendo que o Botafogo de Ribeirão Preto fatura algo em torno de 6 milhões e meio com shows. Mas até onde sei, esse dinheiro dos shows não vem para o Botafogo. Ele não tem participação na bilheteria, mas tem a sua participação na locação do estádio. Mas eu tenho essa informação de alguns meses. Eu não sei se isso foi atualizado. Quais são as fontes de renda que o Botafogo tem hoje para poder sobreviver enquanto BFC? Então, Rocha, olha, eu posso falar precisamente sobre a minha gestão, né? De novo, eu passei pela pandemia toda, né? Eu tinha 120 mil reais de contrato de superfície, que eu usava essa totalidade para o ato trabalhista, porque eu queria pagar o máximo de dívidas trabalhistas que eu tivesse condições de efetuar durante o meu mandato. Infelizmente, isso aconteceu, né? Cadeiras cativas, a gente recebia muito pouco, era qualquer coisa entre 13 e 14 mil reais, no máximo 15 mil reais. Por quê? Porque era uma pandemia, não tinha jogos e as pessoas simplesmente não pagavam porque não estavam usufruindo disso, né? Agora, eventualmente, existiam alguns recursos extras, que não eram muita coisa, que entrava pela SA. Nesse caso, ia para uma planilha débito e crédito, Botafogo SA, né? E o que sobrava para o UFC ia para bater essa dívida com a SA, né? Hoje eu não tenho acesso a esses valores, mas eu tenho a impressão que mudou completamente, porque nós tivemos um ano aqui com shows espetaculares, que com certeza isso rendeu dividendos positivos. Pode até ser que o UFC não pegou dinheiro na mão, né? Mas a parte que coube ao UFC vai nessa planilha de créditos e débitos para ir abatendo a dívida que o UFC tem com a Trex, entendeu? Então, assim, aos poucos essa dívida ela vai caindo. Uma dívida que eu sei que o Botafogo tem hoje, que é importantíssima, né? E eu não sei que pé que está essa situação, é aquela dívida que foi contraída na época do Dimitri, né? Que foi 700 e poucos mil reais, que hoje está na casa acima de 1 milhão de reais, e que eu sei que a Trex está acionando o Botafogo FC na justiça, né? Quando eu adentrei ao Botafogo, uma das minhas exigências junto ao Adalberto era o seguinte: Adalberto, eu posso até assumir,
mas eu não aceito você cobrar essa dívida enquanto eu estiver no clube. E ele cumpriu isso comigo. E se eu tivesse continuado mais uma gestão, essa dívida hoje não estaria existindo. E eu já maquinava uma maneira pós-pandemia de fazer uma proposta para o Adalberto para quitar essa dívida. Dívida essa que o Dimitri contraiu exclusivamente para que se evitasse perder o ato trabalhista. Foi um desespero grande da parte dele, mas foi um dinheiro que naquele momento era importante para o clube. Porque se não pagasse o ato trabalhista, iria perder aquela condição. E isso seria demasiadamente ruim para o clube, né? Então ele acabou tomando esse empréstimo. E essa dívida hoje está sendo executada. Essa é uma dívida ruim, é uma dívida perigosa, porque caso o Botafogo FC não venha pagá-la, infelizmente, a garantia são parte das ações do clube, né? Então isso eu vejo como um problema. Mas eu digo aqui que se eu tivesse continuado, eu já vim em conversa com o Adalberto Batista, né? Nós íamos dividir isso nós íamos alongar a dívida, né? E nós iríamos pagar com aquilo que o UFC tinha condições. Ele já tinha aceitado, já tinha acordado, mas como eu saí, né? E esse bom relacionamento deixou de existir, ele simplesmente foi para a justiça e está cobrando. Agora eu vejo como um problema seríssimo, né? Mas eu espero que o seu Alfredo, que o Conselho Deliberativo esteja arrumando uma solução para essa situação. Porque, para mim, a meu modo de ver, ela é grave, porque aí sim você tem garantia as partes das ações. Festucci, qual é o futuro que você vê para o BFC? A gente ouve nas redes sociais, ouvindo os torcedores, e a gente ouve como, o BFC acabou, o Botafogo Futebol Clube não existe mais. O time de 100 anos acabou, não existe mais, esqueçam, agora é Botafogo SA. Você acha mesmo que a instituição BFC, diante até da parceria com a SA, agora teve o acesso, e é evidente que com acesso as críticas são menores, não é? Se o Botafogo não tivesse subido, as críticas seriam maiores. Se a bola não tivesse entrado, a SA não seria ainda um bom negócio para o Botafogo. Futebol é assim. O que define uma boa parceria nem sempre é o valor do investimento, mas se a bola entra ou não. Qual é o futuro do BFC? Ele vai deixar mesmo de existir, se sobrepondo-se a SA sobre o BFC? Qual é o futuro? Você que foi por tantos anos dirigente e um excelente dirigente na área de futebol, montou bons times, isso é inegável, né? Eu costumo dizer sempre que tem dois caras em Ribeirão Preto, tem uma agenda privilegiadíssima de jogadores. Um é você e o outro é o nosso amigo, o José Lourenço, do Comercial. Vocês dois têm uma agenda de jogadores que ninguém tem aqui em Ribeirão Preto, né? Então, realmente, vocês têm contato, fazem contatos. Então, assim, com o sentimento de um presidente do BFC como foi, de um dirigente que por tantas vezes chorou e sorriu, né, na beira do gramado como dirigente, qual é o futuro do BFC na sua leitura? Bom, e você se lembrar bem, você me viu chorando lá em Sorocaba, se você lembrar bem, né? Mas, enfim, as pessoas que estão hoje no Conselho, eles não têm noção, Rocha, o que é voltar de Sorocaba, de São José dos Campos, de madrugada, chovendo com a derrota nas costas. Eles não têm noção, né? E muitas pessoas que naquela época de dificuldade, eu não via nos corredores do clube. E com o advento da SA, eles apareceram dentro do conselho, querendo mandar, querendo sentar na janelinha. É isso que muitas vezes eu me irrito, né? Mas ok, vamos deixar isso para lá. Quanto à sua pergunta no UFC, o UFC não vai deixar de existir. Primeiramente, nós temos que ter pelo menos umas 2, 3 ou até 4 gestões futuras, né, de extremas responsabilidades para de uma vez por todas, quitarmos as dívidas que o UFC tem junto ao mercado, né? Você fez algumas perguntas sobre ato trabalhista, sobre referenciamento de dívidas tributárias, e eu expliquei para você, nós estamos pagando, eu tenho certeza que o Botafogo FC está pagando. Fora isso, tem outras dívidas, e eu digo mais, com 3 ou 4 gestões extremamente responsáveis, o Botafogo FC vai conseguir pagar suas contas, ponto. Agora, do ponto de vista do futebol, realmente o UFC hoje não existe na Federação Paulista, não existe na CBF e não existe na FIFA. Mas o UFC nunca vai acabar, por um simples motivo. Nós somos sócios do Botafogo SA e somos majoritário.
Isso ninguém vai nos tirar. A não ser que amanhã o Botafogo FC venha negociar até 50% das suas ações, que ele detém 60%, né? E pela lei ele não pode vender a sua totalidade, tem que ficar 10% para trás, né? A não ser que ele negocie amanhã, por exemplo, 50% com o Manchester City, com o Manchester United, né? Aí é diferente, mas do contrário, o UFC jamais vai deixar de existir, porque o UFC ele é sócio majoritário de uma nova empresa chamada Botafogo SA, onde o investidor é sócio com 40% e o Botafogo FC, sendo majoritário, é sócio com a parte maior. Então, o UFC não vai deixar de existir. Claro, vai ter sempre que ter um presidente, um conselho deliberativo para equacionar as dívidas do clube que ainda existem e para continuar trabalhando para melhorar essa parceria. Essa parceria ela é importantíssima para nós, está nos ajudando muito, mas ela carece sim de alguns ajustes. O Adalberto sabe disso, eu já disse isso para ele não é inflexível. O que acontece é que essa inflexibilidade dele é nesse momento com algumas pessoas. Mas pode ter certeza, lá na frente não há mal que dure para sempre. Lá na frente vai haver sim alguns acordos e eu tenho certeza que a tendência é nós evoluirmos desse acordo. Eu tenho certeza que o Botafogo de Ribeirão Preto vai evoluir no cenário nacional. É nisso que eu acredito, é nisso que eu quero crer e é nisso que eu tenho certeza que vai acontecer. É corrente do lado do UFC vender a parte, ele não pode vender tudo, a parte dele para um outro sócio. Acho que isso não seria algo bom de verdade. Sinceramente, acho que não seria nada bom para o Botafogo, né? Mas fala-se isso do Botafogo vender uma parte da sociedade para outro sócio, etc. Repito, eu acho que isso seria uma tragédia. Você acha que isso é viável e isso pode? Então, Gerson, desculpa, eu falei com o Gerson agora há pouco por telefone, me perdoa, viu, Rochinha? Então, Rocha, vamos lá, hipoteticamente, vamos falar que aparece aqui o Chelsea e faz uma proposta para comprar 50% do Botafogo, ok? Dos 60, comprar os 50, ok. Hipoteticamente, vamos falar que eles pagam 200 milhões por esse valor, tá? Para onde vai o dinheiro? Para qual conta? Vai para a SA. Botafogo é dos torcedores. Botafogo é de uma coletividade. Então, assim, eu me pergunto para onde vai esse dinheiro, então vai mandar para a SA? Não, aí eu já não acho justo. Entendeu ou não? Então, o que eu penso, claro, pode aparecer amanhã. Vou te dar um exemplozinho. Podemos vender amanhã 10% por 30 milhões para quitar toda a dívida do UFC. E isso pode ser. Botafogo passa de ter 60, passa a ter 50, abriu mão de 10, recebeu 30 milhões e quitou toda a sua dívida. Ok, então o dinheiro foi para pagar dívidas do UFC. Mas vamos falar que você venda, como eu comentei agora há pouco, um valor maior. Para onde vai esse dinheiro? Para que conta vai esse dinheiro? Vai para a conta do conselho? Sabe assim, o Botafogo não tem um proprietário. Ele não tem dono. É meio estranho, né, falarmos sobre isso. Não estou dizendo que é impossível, né? Mas eu estou dizendo que eu acho minimamente complicado. Eu não consigo ter essa leitura, entendeu? Começar a atender as pessoas que estão aqui com a gente. O Ricardo pergunta se o Botafogo é majoritário na sociedade, por que ele não consegue mandar em nada no clube? Pergunta que está aqui no YouTube. Ok, é simples, o Rocha. As pessoas têm que entender. Primeiro, foi feito um contrato lá atrás que, ou bem ou mal, nesse contrato, reza e diz que quem ia tocar o futebol, quem ia tocar as coisas do Botafogo, era a SA. Nesse caso, eu não posso fazer nada, porque o contrato foi redigido lá atrás, não foi por mim, foi por outras pessoas, né? E uma outra coisa que as pessoas têm que entender, Rocha, e aí você vai entender perfeitamente. O mundo funciona assim, Rocha, o mundo funciona assim. Quem põe o dinheiro manda. Se o Botafogo FC tivesse dinheiro para fazer frente com a SA, ele sentava na mesa, batia a mão na mesa e dizia, tá bom, quanto custa isso daqui por mês? Isso aqui custa 1 milhão por mês, então tá bom. Então a partir de amanhã eu vou colocar 600 mil reais e a SA vai colocar 40% e eu vou mandar. Ponto, tá resolvido. Só que o problema é que o UFC, infelizmente, não tem R$1 no bolso.
Nós não temos estrutura financeira para bater a mão na mesa e dizer, olha, nós vamos arcar com os nossos 60% das despesas mensais. Então nós podemos sim mandar no Botafogo, né? Até se sobrepondo a esse contrato, mas desde que nós colocamos na mesa todo o gasto mensal, 60% desse gasto, coisa que o Botafogo não tem condições. Aí o investidor vem e coloca 100%, é óbvio que ele quer mandar. Se eu, Oswaldo Festucci, fosse colocar no Botafogo hoje 100% do gasto mensal dele, quem ia mandar ia ser eu. Isso não é só no Brasil, não é só no Botafogo, é no mundo, é na Turquia, é no Oriente Médio, é na Europa. Infelizmente, é assim que funciona. Quem mandava no Chelsea era o Roman Abramovich. Por quê? Porque ele pagava as contas. É isso. O mundo é assim e, infelizmente, não vai mudar, gente. E alguns botafoguenses, algumas pessoas, em algum momento vai ter que entender isso. Não tem jeito. Leandro, tem uma pergunta, pois não, Leandro? Tem uma do Face, Rocha. O Paulo Henrique, nosso espectador, ele pergunta se o Festus tem alguma informação sobre o CT, se vai sair ou não esse CT do Botafogo. Então, eu posso dizer para você o seguinte, existem estudos, né? No passado ele era preliminares, hoje já é um estudo um pouco mais consolidado, e assim, o Botafogo pode ter certeza que em pouquíssimo tempo o Botafogo vai ter sim um CT, um local em condições digno, bacana, para que ele possa cuidar, né? Cuidar dos seus elencos, do teu sub-17, do teu sub-20, em especial do profissional. Tenham certeza, o CT vai acontecer. Tá bom. Bom, Oswaldo, a gente está chegando ao final desse nosso bom papo, não é? Eu acho que o melhor caminho ainda continua sendo a conversa, não é? Isso. Hoje, mais do que nunca, eu acho que mais do que administradores hoje, havia um tempo em que você só administrava a sua empresa e hoje você, além de tocar a sua empresa, você tem que gestar as crises que nela ocorrem, ou dentro dela ou fora dela. Então, Exatamente. Realmente, essa convivência do UFC com o SA, eu sinceramente acho que não é uma coisa que vai acabar nos próximos meses. Acho que realmente isso é uma coisa que, infelizmente, vai perdurar bastante. E fica assim, se a bola entra, o torcedor vai ficar ao lado da SA, não é? Se a bola entra, o torcedor vai ficar ao lado da SA. Se a bola não entra, o torcedor não ficará ao lado da SA, e isso não vai acontecer com o Adalberto, isso vai acontecer com a Leila, que recentemente foi xingada porque o Palmeiras ficou fora de competição, o Casares, que está cometendo um grande erro. Enquanto o Rogério Ceni estiver no São Paulo não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque o Rogério Ceni é maior que o presidente. E se você contrata um funcionário para a sua empresa que é maior que o dono, a chance da sua empresa ir para o buraco ela é muito grande. De qualquer maneira, vai ficar assim. Se a bola não entrar, a SA vai ser culpada. Se a bola entrar, o Adalberto será poupado. Isso não acontece aqui, vai acontecer em qualquer lugar, né, Festucci? É verdade, Rocha. Eu concordo com você plenamente. A curto prazo, eu não estou vendo muito situação de acordo, né? Pelas duas partes, tá? Eu não vou aqui também defender o Adalberto o tempo todo, não. Ele também é inflexível, mas ele é inflexível com algumas pessoas. Mas eu quero crer, sinceramente, que a médio e longo prazo, isso vai se acabar. Concordo com você, quando a bola entra, tá tudo beleza. Quando a bola não entra, ninguém presta, né? É o caso do Palmeiras, é o caso da Leila. Recebeu inúmeras críticas e o Palmeiras ganhando tudo. Futebol é bonito por isso, né? É emocional puro. Mas o que eu tô vendo não é nem o futebol em si. O que eu tô procurando olhar é a estrutura, é a evolução do Botafogo. Por exemplo, eu falei com um empresário ontem, ele disse para mim, Oswaldo, por favor, me indica o meu atleta aí, um atleta até de renome. Eu quero que ele jogue no Botafogo, porque todo mundo fala que aí agora a coisa é séria, não atrasa um dia, paga-se 13º, paga-se férias, viajam com bons aviões, com bons ônibus, excelentes hotéis. Então, assim, o que eu estou vendo, Rocha, eu estou procurando olhar, é o futuro da agremiação como estrutura. Porque o futebol vai ganhar ou não ganhar, aí é muito relativo, né? Você veja, por exemplo, que o Corinthians tem uma folha salarial quase perto do Flamengo. E a diferença técnica dos dois times é monstruosa, né? O próprio São Paulo, que vem numa fase ruim, tem uma folha salarial altíssima.
muitas vezes, gasta-se muito dinheiro erradamente, né? E aqueles clubes que têm uma condição, uma leitura melhor, que conseguem contratar melhor, acaba se saindo melhor também dentro do campo. Mas eu concordo com você, ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo mal. Futebol é assim, não vai mudar. E é aqui, é na Inglaterra, é na Espanha, na Alemanha, em qualquer parte do mundo. Bom, falando sobre a sua saída do Conselho, ela já está manifestada, ela já está homologada, o Conselho precisa aprovar a sua saída. Como é que está esse teu processo de saída do Conselho, Festucci? Então, eu tomei essa decisão até para evitar atritos maiores, porque assim, ó, eu, por tudo que eu fiz pelo Botafogo, eu não mereço passar por isso. Então eu mandei a minha carta, né, pedindo o meu desligamento. Mas eu sei que, eu não fui no conselho, mas eu sei que algumas pessoas lá, em especial o presidente do Conselho de Ética, que por onde ele passa, ele deixa um rastro de ódio, não é só no Botafogo, é na Recreativa, é em outros clubes, né? Parece que a pessoa nasceu com ódio, né? Mas enfim, não tem problema nenhum, ele quer a minha expulsão, né? Porque ele diz que com a minha expulsão eu não tenho possibilidade de voltar. Isso é ódio, isso é perseguição política, mas não tem problema nenhum. Eles sabem onde eu moro, eu tenho endereço, né? Eu tive pai, eu tive mãe de verdade, eu tenho advogados. Eles vão ter que lembrar sempre que, se eles quiserem me expulsar de verdade, a minha gestão, a minha presidência no Botafogo deixou eu no conselho como vitalício. E vitalício no Aurélio diz que é para sempre, está escrito lá. Outra coisa, para me expulsar também, eles vão ter que colocar 70% dos conselheiros voltantes, né, por lei, pelo estatuto, por regra, dentro do conselho naquele dia. Como nós temos mais ou menos 250 conselheiros, né, é só fazer a conta vezes 70%, eles vão ter que colocar lá uma quantidade enorme de pessoas para votar contra a minha saída. E eu digo para você que 70% do conselho são gente boa, são gente sérias, são botafoguenses de raízes que ou não vão comparecer nesse dia, ou se comparecer, vão votar a meu favor. Então, assim, a justiça, ela existe para eles e existe para mim. Não tem problema nenhum. Eles podem me acionar, como dizem que eu fiz uma gestão temerária, né? Gestão temerária, talvez por eu ter ajustado a escolinha, nós já falamos aqui inúmeras vezes, né? A escolinha... Tem mais um minutinho, ô Rocha? Claro que tem, fica à vontade. Ah, então, me disseram que vão me expulsar por gestão temerária. Gestão temerária por eu ter ajustado a escolinha, por exemplo, durante uma pandemia, onde nós tínhamos professores que trabalhavam 2 horas por dia, mas eram registrados no Botafogo, com direito a férias, com direito a 13º, e durante o dia eles davam aulas em academias, né? Então, a academia era freelance, mas toda a sobrecarga financeira de 13º de férias era do Botafogo Futebol Clube, trabalhando 2 horas por dia quando trabalhava. Eu equacionei isso. Então, se isso é uma gestão temerária, ok, eu vou ficar quieto. Ou então uma gestão temerária por ter deixado o ato trabalhista rigorosamente em dia. Isso não é eu que estou dizendo, não, é documentação, né? Então, assim, a própria a juiz, doutora Amanda, amanhã eu posso chamar ela para ela poder, até já conversei, né? Já mandei alguns recados, até para ela poder falar sobre isso, né? Porque o Tribunal Trabalhista de São Paulo elogiou essa gestão nossa e esse ato trabalhista durante o tempo que a doutora Amanda trabalhou com o Botafogo, né? Gestão temerária, talvez, por eu pegar uma loja devendo mais de 320 mil reais para fornecedores e para bancos, onde o estoque dela 70%, 80% do estoque eram camisas GGG vezes 2 ao quadrado. Eu não conheço pessoas aqui em Ribeirão Preto que conseguem vestir uma camisa daquele tamanho, entendeu? E antigas, defasadas. Aquilo, ninguém conseguiria fazer dinheiro daquilo, né? E eu, sendo sabedor que o Adalberto Batista, por contrato, já ia montar uma loja novinha na parte de cima, lá na parte da arena, o que me restava numa pandemia? Sendo que a gente vendia R$1.500 de camisas por mês, devendo 320 mil reais. Então, gestão por eu ter equacionado a loja, beleza. Se isso é uma gestão temerária, eles que vão na justiça e provem isso, não tem problema nenhum. Eu estou aqui, eu digo para vocês, gente, de novo, eu tenho endereço.
Eu tive pai e tive mãe de verdade. E tenho também advogados. Não tem problema nenhum. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Eu estou aqui. Quem não deve, não teme. Eu sei que eu posso ter errado no Botafogo, como errei, viu, Rocha? Errei. Mas pode ter certeza. 80%, 90% dos meus acertos foram muito maiores. É simples, é isso. Bom, você tem alguma pergunta para a gente encerrar, Léo? Só a última do torcedor que está participando com a gente, perdi o nome aqui. Ele pergunta, o nosso torcedor, depois eu falo o nome dele, se o Festus pretende indicar algum nome, já que ele tem esse arquivo grande de jogadores, para a administração atual, para reforço para a próxima temporada. Olha, é assim, esse é uma seara que eu gostaria muito, né? Porque eu sou apaixonado por futebol e assistir Série A de brasileiro, todo mundo assiste, né? Mas eu assisto Série B, Série C, Série D. Eu consigo assistir Série A2 do cearense e do pernambucano, que é ali que você encontra jogadores jovens que você vai evoluir, que você vê que vai evoluir na carreira, entendeu? Então, de verdade, eu gostaria muito de poder indicar, mas eu não tenho feito isso, eu tenho evitado porque o Botafogo tem um diretor de futebol hoje, né, remunerado, né, um profissional que é o Paulo Pelai, que eu respeito muito, né, sei também do pensamento dele, ele não aceita indicações, e eu sei que se eu indicar o nome para ele, por respeito a mim e também por respeito ao pensamento dele, ele não vai aceitar esse nome, então eu gostaria muito de poder fazer isso, mas não adianta eu fazer porque não vai virar nada. Mas tenho respeito pelo Paulo Pelai, pelo trabalho dele, tá certo ou não? Mas assim, realmente esse tipo de indicação me faz falta. Bom, Festus, eu quero muito te agradecer e só mesmo para entender, você está pedindo afastamento, mesmo assim o presidente do Conselho de Ética quer a sua expulsão. Para a expulsão, exatamente, vai precisar da votação, etc. Ok, vamos supor que seja... entre em votação a sua expulsão do conselho e essa expulsão não seja bem sucedida, né? O conselho opta para que Oswaldo Festucci fique. Você mantém a sua saída do conselho, mesmo que o conselho não aprove a sua saída, ou para você já deu e você prefere ir para casa, descansar e não estar mais presente no conselho do Botafogo, repito, mesmo que não seja aprovada a sua expulsão, por favor. Ok, vamos lá então. De novo, você sabe, Rocha, que eu procuro ser o mais transparente possível. Eu tomei essa atitude exatamente para evitar maiores transtornos, maiores discussões, né? Porque assim, é muito ruim você estar na sua casa e ficar recebendo pessoas o tempo todo levando documentos para você. Eu atuei no Botafogo durante mais de 2 anos e eu nunca procurei ninguém da administração anterior para pedir favor ou para tentar induzir ou para procurar saber o que eles tinham feito. Eu procurei resolver sozinho, a minha maneira. Eles não. Eles ficam o tempo inteiro mandando documentos para mim para que eu possa explicar isso ou explicar aquilo e blá, blá, blá. Isso cansa, né? Também porque dessa maneira, se amanhã, em algum momento, o Conselho do Botafogo voltar a ter paz, o que eu acredito, né, eu poderia voltar. Por que eu poderia voltar? Eu não gostaria de sair. Se você perguntar para mim, eu gostaria de sair do Conselho? Não, eu não gostaria. Por quê? Porque eu descobri um caminho, eu percebi, eu já falei anteriormente, vou falar de novo, eu percebi que o Botafogo FC existe um caminho de boa gestão, de boa governança, né? Que em 3 ou 4, no máximo 4 administrações sérias, né? O Botafogo FC ficaria com as suas contas equacionadas, inclusive essa de quase 1,5 milhão com o Adalberto. Eu digo isso porque eu poderia fazer isso, eu posso fazer isso, né? Agora, se eles vão me expulsar, por que eles querem minha expulsão? Porque eles querem que eu volte no futuro. Mas aí, para eles me expulsarem, de novo, eles vão ter que conseguir 70% de votos favoráveis dentro do conselho. E aí eu vou reagir. Reagir de que forma? Eu tenho uma banca de advogados que eu já contratei, que a partir daí vai trabalhar em cima disso, né? Se eles querem a discussão na justiça, não há problema nenhum. Eu não gostaria que a discussão chegasse na justiça. Mas se eles entenderem que é lá que vai chegar a discussão, não há problema nenhum.
nós vamos discutir na justiça. A justiça é soberana, a justiça é para eles e é para mim. É ela quem vai decidir se eu posso ser expulso ou não. Festucci, muito obrigado mais uma vez pela sua gentil atenção para conosco, quase 1 hora de entrevista, bastante esclarecedora. Eu acho que todas as perguntas foram feitas, eu tenho um apreço por você, sua amizade me é cara, como de dirigentes que passaram pelo Botafogo ao longo da sua história. Afinal, são 30 anos de imprensa em Ribeirão Preto, com uma excelente convivência com todos os presidentes, não é? Desde a época do Oswaldo Silva, a José Montefeltro e por aí afora. Então, eu nunca tive problemas de verdade com os gestores do Botafogo. Sempre que pude, me coloquei à disposição para ajudar, inclusive articulando atritos internos, né? Sempre me colocava à disposição para que isso acontecesse. Mas eu queria fazer um desabafo para você. O Botafogo que eu conheci era um Botafogo que resolvia os seus problemas internamente, fechado numa sala com o William Hagbusch, com o Mauro Sacchi, com o Vadão, com tantos outros que passaram, e depois aí vieram outros gestores. O Botafogo sempre foi muito elogiado, inclusive pelo rival comercial. Era assim, o Botafogo está na nossa frente porque o Botafogo resolve internamente as coisas e o comercial resolve tudo na rua. É por isso que o Botafogo cresce. Mas de uns tempos para cá, infelizmente, isso não vem acontecendo. Botafogo vem lavando roupa suja. Desde 2015, a eleição do Gerson dividiu completamente politicamente o Botafogo. De lá para cá, o Botafogo já não é mais o mesmo. Acho que não será mais o mesmo. Mas era um clube que se articulava, que resolvia as coisas internamente. Hoje resolveu lavar roupa suja fora do estádio, nos grupos do WhatsApp, sem segurança nenhuma. Quer dizer, você hoje manda um WhatsApp seu, pessoal, para um amigo, e daqui a pouco esse WhatsApp foi parar na mão de outras pessoas. Quer dizer, eu não vejo essas atitudes do Botafogo de hoje com o Botafogo que eu conheci quando aqui cheguei em 1990, né? Então, muita conversa de WhatsApp. Infelizmente, a internet ela é um bem para a humanidade, mas ela também, como tudo, traz bem e males. A internet hoje deu opinião para todo mundo sentencia de maneira muito rigorosa, muito vigorosa, enfim. Então, eu lamento muito que o Botafogo esteja vivendo toda essa situação de lavar roupa suja, de discussão em WhatsApp, de acusações em WhatsApp, não é? Enfim, eu lamento muito por isso, porque não foi o Botafogo que eu conheci. E eu espero que, mesmo com divisões, existem alas no Palmeiras, diferente da mandatária, existem alas contrárias no São Paulo, existem alas contrárias no Flamengo. Eu acho que vai existir ala contrária em todos os lugares. Raramente no futebol você vai conseguir unanimidade, ainda mais num esporte tão passional como é o futebol. De maneira que eu lamento profundamente tudo isso que esteja acontecendo no Botafogo, e mais uma vez agradecer aí a sua atitude em estar aqui conosco numa entrevista bastante esclarecedora, e eu vou estar sempre à sua disposição para quando você precisar. Saiba disso, meu amigo Oswaldo Festucci. Olha, Rocha, só para terminar, eu sou testemunha viva, né, que você realmente em vários momentos nos ajudou, a mim em especial, né? Nós passamos momentos difíceis nesses últimos anos, você sempre acompanhando o Botafogo em cidades pequenas, na A3, na A2. Se tem uma pessoa que acompanhava esse clube, era você. Então, assim, eu compactuo com o que você está falando, né? Essa situação de divisão dentro do Botafogo não existia, né? Hoje existe essa polarização. E eu digo aqui para você assim, fica aqui então o meu convite, né? Porque o radicalismo não leva ninguém a lugar nenhum. Fica aqui o meu convite. Eu aceito sentar na mesa, levar Luiz Pereira, levar Jalmar de Souza, levar Virgílio Pires, entre tantos outros grandes botafoguenses, para sentar na mesa com as pessoas que lá estão hoje, para que juntos nós possamos arrumar estratégias, montar estratégias, para que nós possamos voltar a ser como antes. Então, da minha parte, não há problema nenhum, né? O que eu digo aqui, eu digo com transparência, eu digo com coração.
mas para sentar na mesa, caso eles queiram, esse é o problema. Será que eles realmente querem sentar na mesa para colocar em discussão os problemas reais do Botafogo? Vamos então nos unirmos, né? E eu digo para vocês, tem solução em pagar essa dívida com a Trex, tem solução para tudo, desde que a gente volte a ser unido. Então, da minha parte, fica o convite que eu coloco, sim, inúmeros grandes botafoguenses do passado na mesma sala com as pessoas que estão imaginando que o Botafogo está numa situação hoje de desmando, né? Que nós não estamos no caminho certo. Tudo que nós falarmos não vai ser 100% correto, né? Podemos ceder. Nem tudo que eles falarem vai ser 100% correto, eles também podem ceder, podemos chegar a um denominador comum e ajustarmos a vida do clube. Eu concordo plenamente com você, mas para isso tem que ter boa vontade dos dois lados. Mas infelizmente, algumas pessoas extremamente radicais, é difícil sentar na mesa. Mas fica aqui o meu convite, tá bom? Para que isso realmente, em algum momento lá na frente, resolva-se de uma vez por todas. Obrigado, viu, Festucci? Um ótimo final de semana. Muito obrigado, agradecer a você mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, né? Você sempre solícito comigo e quando você me chama, eu estou sempre à sua disposição pela nossa amizade e por tudo de novo que nós vivenciamos os últimos 15 anos juntos. Você nos acompanhou em momentos que o Botafogo não tinha dinheiro para pagar nem o jantar pós-jogo. Você nos acompanhou, você sabe das nossas dificuldades. É por isso que hoje eu defendo essa parceria. Simples assim. Muito obrigado, viu, Rocha? Obrigado, Festucci. Um excelente final de semana para você, meu amigo. Um grande abraço, viu? Obrigado pela atenção mais uma vez. Para vocês também. Tchau, obrigado. Tchau. Tá aí, portanto, acho que é uma entrevista extremamente importante, não só falando da parceria, ainda sobre a parceria, mas falando desse processo do Conselho Deliberativo. Eu sempre vou defender a conversa, não é? Porque se eu não tiver capacidade de gerir a crise dentro da minha empresa, como é que eu vou dar conselho para alguém para gerir a crise da empresa dela, né? Eu acho que assim, se você não tem condição de gestar a sua crise na sua empresa, na sua família, que moral que você vai ter para aconselhar as pessoas para gestarem as suas crises? Então, eu continuo achando, né? A gente está vivendo num mundo bastante difícil, num mundo bastante intolerante, num mundo de bastante fofoca, num mundo de bastante maldade. Enfim, a gente está vivendo, eu sempre digo isso muito para os meus filhos, não é? Que evite confusão, fique fora de confusão, porque hoje as coisas estão tão complicadas e tão difíceis que parece que cada vez mais a gente está vivendo dentro do nosso mundo, dentro da nossa casa. Parece que a gente quer ter menos amigos, quer se relacionar mesmo com aquele grupo que é nosso, com medo de ampliar o raio de amizade. Aí eu não estou falando do ponto de vista comercial, porque o cara comercial tem que ter o seu RP, o seu relacionamento com as pessoas, não é? Mas do ponto de vista pessoal, as pessoas estão cada vez mais se fechando. Eu me lembro que a gente fazia eventos na minha casa, enfim, a gente fazia muita coisa para 50 pessoas, 60 pessoas, e particularmente na minha casa eu gostava muito de fazer jantar para alguns empresários em Ribeirão Preto, até porque eu moro em um condomínio de empresários, a gente fazia jantares para 50 pessoas, era uma coisa... Mas parece que pós-pandemia as pessoas estão cada vez mais fechadas, as pessoas não querem sair, as pessoas não querem conversar, as pessoas têm medo de mandar mensagem por WhatsApp, as pessoas têm medo de conversar achando que a pessoa do outro lado está gravando, isso assim, quase que virou um Big Brother, né? Então eu continuo achando sinceramente que o melhor remédio para toda e qualquer crise é uma conversa aparando as arestas. Sem dúvida, Rocha. E a internet que aproxima é a mesma que afasta, né? Você está aqui teclando com alguém, mas não vê a pessoa há muito tempo, não consegue conversar olho no olho e esclarecer algumas coisas, enfim. Mas ficou assim uma mensagem legal, o Festucci, né? O senhor Festucci fala que ele pensa em sentar e conversar com os demais, ele acredita nessa conversa e aí esse é o princípio de todo o problema, é conversar sobre o problema e achar a melhor solução. O torcedor que fez aquela pergunta foi o Rui Rossi, só para eu não ficar devendo para ele aqui.
Tem muita gente aqui participando do nosso papo, da nossa conversa, né? Então é isso aí, gente. O Valdir Polônio, sem autonomia SA, Luiz Otávio. Estamos vivos por causa da SA, está dizendo. O Marcos Moraes. Bom, eu sou de Novo Horizonte, estou acompanhando o programa de vocês hoje. Tem Novo Horizontino e Náutico. Temos que ganhar. O Tigre vai ganhar, porque a nossa torcida aqui da W Sports é para o Tigre. O Guilherme Fogaça, viva o Adalberto. O Polônio, a incapacidade de gerir é o que faz entregar as coisas. O governo é especializado nisso. Tem toda a razão. Deixa eu ver. Guilherme Fogaça está ótimo. Sem os empregos de cabide, torcedores mamando no Botafogo, né? Viva o investidor que é sério. Rogério Camilo, só sei que a Ferroviária, a Ponte Preta, chegou nas quartas de finais do Campeonato Paulista Sub-20. E o Botafogo? Outros tempos o Botafogo chegava até a final de Sub-20. A SA não consegue. Laurato, e a volta? Está aqui perguntando. O Polônio, concordo, tem que se profissionalizar mesmo, não é? Virar SA e acabar. Mamadores do Botafogo, outro diz aqui, a teta secou. O Vintage, administração arcaica, é antiga, de time pequeno. O João Tolini, vixe, a sucuri é grande, e só entendo o caso. O Nelson Furquim, estão colocando o orgulho próprio acima do Botafogo. Eu não sei como é que a gente está aí no Facebook. Se você puder ler as mensagens para mim, Léo, por favor. Tem sim, vamos lá. Tá abrindo. Eu tinha acabado de fechar, Rocha, agora estou abrindo novamente. Amigo eu, né? Aqui. Espero você fechar para pedir. Não, mas né? tá rápido aqui. Não vamos nem falar muito, porque é raro rápido, hein? Aqui, ó, já abriu já. Aí entrou uma receita aqui na tela da W Sports, agora mais tudo bem. Ó, o Sérgio Trevisan está assistindo com a gente, o Marco Rosado, futebol amador, dizendo ele, o Luiz Alberto fala do comercial, vai fechar as portas logo logo, aquele duelo de torcedor, né? O Edione Maia, passa vergonha não. Max Leandro, bora até ver onde a soberba vai, estamos de camarote sem pressa. Então, assim, bem dividido, né, Rocha? Tem... Vamos ver, né? Agora haverá um hiato aí de um campeonato para o outro. Vamos ver que o Botafogo vem para o Campeonato Paulista e é assim. Botafogo subiu, viva a SA. Botafogo perde, não se classifica, fora SA. É assim. E isso não acontece só aqui em Ribeirão Preto, vai acontecer em todos os clubes. Ó, né? Tem uma mensagem aqui, Rocha, desculpa te cortar. Claro, por favor. O Sérgio Trevisan, aquela que eu estava lendo e fugiu aqui. Rochinha, isso acontece no Botafogo, isso que acontece no Botafogo se chama falta de liderança, onde todos querem ter razão, todos perdem. Você concorda? Ele pergunta aqui. Eu concordo, claro que eu concordo. É claro que eu concordo. O Botafogo chegou a um ponto que precisou do investidor para tocar, né? Então, entrou muito dinheiro no Botafogo. Entrou muito dinheiro. O Botafogo já era para ter o CT antes da SA. Nas décadas de 90, 97, 98, 99, 2000, 2001, gente, foi acesso em 96, foi acesso em 98, foi acesso em 2000 para Paulistão, foi vice-campeonato paulista em 2001, foi Botafogo na Série A do Campeonato Brasileiro, depois houve aquele imbróglio que se tornou torneio João Avelange, quer dizer, o Botafogo ficou 2 anos na Série A do Campeonato Brasileiro, não conseguiu se manter, ali tivemos venda de jogadores, vamos lembrar que Ratinho, Leandro e Doni foram vendidos para o Corinthians, naquela época era um dinheiro importantíssimo para o Botafogo e cadê o dinheiro? Né? Na verdade o Botafogo já teve um investidor. O Banco Axial era um investidor, emprestava dinheiro, não é? A juros muito pequeno, não é? Não era um investidor, mas poderia ter sido, mas o Botafogo pegou muito dinheiro. Então, assim, foi vaidade, foi orgulho. Vamos lembrar que o Banco Axial, naquela oportunidade, para pagar uma dívida milionária, só fez um acordo de pai para filho. Sabe quando você dá um carro para o seu filho de 50 pau, mas você fala para ele assim, eu preciso que você me pague 10, só para você ter responsabilidade, se você der o carro de 50, ele vai riscar o carro, vai bater, não vai dar valor, porque ele não deu um centavo pelo carro. Então faz ele pagar 10, né? Porque aí ele vai falar, pô, eu tenho 10 pau aqui, eu tenho que cuidar do meu carro. Então o Botafogo não cuidou do seu dinheiro. O Botafogo poderia, eu me lembro muito na época, que um terreno
de 5 mil metros, ali no Recreio das Acácias, dentro de Ribeirão Preto, ali onde existem excelentes condomínios, você comprava uma chácara ali por 70 mil reais. Ali não tinha condomínio, ali não tinha nada, ali não tinha nem cidade. Ali a Celso Charuri nem chegava. A Francisco Junqueira terminava na ponte da Ribeirânia, chamada de Ponte Ayrton Senna. Depois da ponte Ayrton Senna não tinha Celso Charuri, não tinha Maurílio Biagi. Para você chegar no Recreio das Acácias, você tinha que andar na terra, não é? Ali uma chácara de 5 mil metros custava 70, 80 mil reais, eu me lembro perfeitamente disso. E só do dinheiro do Ratinho, do Leandro Doni, entrou 2,5 milhões na conta do Botafogo. Vamos lembrar que também o Lucas, o Cocito e o Gustavo Zagueiro foram vendidos ao Atlético Paranaense por uma fortuna na época. E o Botafogo fez o que com esse dinheiro? E o Conselho Deliberativo do Botafogo da época avaliou como isso. Onde que foi o dinheiro? O gato comeu? Então o Botafogo teve oportunidade, sim. Diferente do Mirassol, que construiu o seu centro de treinamento com a venda de um jogador do São Paulo para o exterior, o Luiz Araújo. Então assim, o Botafogo teve tempo de sobra e teve dinheiro para poder ter uma infraestrutura invejável. Teve tempo e dinheiro. E eu venho dizendo isso há pelo menos 20 anos. Há pelo menos 20 anos. Não é possível que o Botafogo não tenha um CT, etc, etc. Hoje eu continuo falando, 25 anos depois. O Botafogo precisa ter o seu CT, a terra em Ribeirão Preto é muito cara, não dá, imagine o quanto custa 20 mil metros quadrados em Ribeirão Preto hoje. Qual é o valor de uma terra dessa? Mas pode ser feito uma parceria pública-privada com o governo de Serrana, um comodato de 30 anos de centro de treinamento, porque na verdade o que você precisa para um centro de treinamento? Você precisa ter campos, vestiários, que você constrói isso muito rapidamente. Se ali você não vai construir um hotel, porque o Botafogo já tem hotel para sua concentração, você precisa ter um guarda 24 horas ali, então dá para fazer uma parceria público-privada. Eu estou falando de cidade de Serrana, que se tornou praticamente um bairro, né, com uma avenida dupla até a cidade de Serrana, que não precisa chegar até Serrana, o município de Serrana vem um pouquinho mais para cá. Então, 25 anos depois, aqui estou eu falando a mesma coisa sobre o centro de treinamento do Botafogo. Parece que faz parte do projeto da SA, muito em breve tem um centro de treinamento, mas que já era para ter tudo. Se gastou dinheiro no Botafogo a rodo. Pior do que isso é você ter dinheiro e se enfiar em dívidas milionárias. Pior do que isso é entrar o tanto de dinheiro que entrou e você se enfiar em dívidas milionárias. Ou seja, o clube não teve uma infraestrutura e aí você vê aí 32 milhões de refis, que claramente foi abatido por conta do parcelamento. Você vê um ato trabalhista, etc, etc, etc. Então, quando você fala na entrega para um investidor, você teve a sua chance de poder ser independente, de poder... Né? O Novo Horizontino é um clube que não tem investidor, o Mirassol é um clube que não tem investidor, a Ponte Preta é um clube que não tem investidor, o Guarani é um clube que não tem investidor, e eles estão vivos até hoje, mas o Botafogo não conseguiu. Né? Aonde é que foi parar tanto dinheiro? Aonde é que foi parar tanto dinheiro? Então, é essa a pergunta que a gente faz. Tá certo, seu Leandro? Essa é a pergunta que fica, né? Mas agora, visando o futuro, o Dr. Festucci falou que que ele acredita que saia o CT, né? Também entrevistas dos atuais gestores do Botafogo falando isso, então vamos acreditar que vai sair, né? Tal CT. Vamos lá para o intervalo comercial e a gente volta já já com mais informação aqui na W Sports para você. Vem ser cliente Fidelidade Tonin e tem acesso a muito mais. Mais produtos com desconto exclusivo, promoções, cashback e mais praticidade para comprar pelo site ou app Meu Tonin. Seja cliente Fidelidade, baixe o app Meu Tonin e cadastre-se.
A Alta Brasa Churrascaria oferece um delicioso churrasco gaúcho. Aqui você vai encontrar cortes como picanha, cordeiro, contrafilé argentino e muitos outros, além de uma incrível pista fria e quente, com grande variedade de saladas, comida japonesa e outros acompanhamentos. Tudo fresquinho e de muita qualidade. Venha conhecer o melhor custo-benefício da cidade. Confira as nossas promoções nas redes sociais ou pelo WhatsApp 3623-6400. Os seus dias ficarão ainda mais gostosos aqui na Alta Brasa. Beba com moderação. Nada melhor do que se jogar na noite. Curtir com os amigos sem pensar no amanhã. E para esses momentos, conte com Ressaquê. Ressaquê contém vitaminas do complexo B, lecitina de soja e agora em cápsula soft gel. Antes e depois do rolê, vá de Ressaquê. Vitamedic. Limpe Lente, hidratação pra sua lente. Limpe Lente, proteção pra sua lente. Limpe Lente pra cuidar da sua lente. Limpe Lente. Limpe Lente, limpeza profunda, hidratação, desinfecção e muito mais proteção no cuidado com suas lentes de contato. Para cuidar bem dos seus olhos. Limpe Lente. Vitamedic. Grand Steak, a churrascaria que uniu tradição à sofisticação. Cortes de raças britânicas, servidos com excelência e requinte de quem realmente entende para quem realmente aprecia. Produtos selecionados, sempre frescos e que vão surpreender seu paladar. Somos a Grand Steak, a churrascaria que reinventou o rodízio. Bom, nós estamos de volta para falar do Leão do Norte. Ontem nós falamos que a apresentação agora vai ser para o dia 1 de novembro, já com a presença do Pinho, já com a presença dos novos jogadores. O comercial já deve apresentar pelo menos 4, 5 ou 6 caras novas para o comercial, né? O Leão, então, está pronto. Semana que vem uma série de entrevistas que a gente vai fazer. O tal do feriado arrebenta todo mundo mesmo, né? Feriado do meio de semana. Acho que o governo tinha que acabar com isso, entendeu? Feriado na quarta-feira, joga para sexta. Feriado na terça, joga para segunda. Ou joga para segunda ou joga para terça. Porque quebrar, não, tudo bem que o de Nossa Senhora Aparecida é muito emblemático para os brasileiros, aí tudo bem. Mas outros feriados tinham que ser jogados ou para sexta ou para segunda, porque não dá, né, velho? Ontem teve cara de segunda, né? Porra, cara, e assim, eu subi no elevador com um vizinho meu do condomínio lá, e o cara tava falando, eu achei que tinha morrido alguém. Aí ele falou a mesma coisa, ele falou, pô, tá com cara de segunda-feira, meu, a gente não embala. Aí você vai visitar um cliente, o cara tá na praia, você vai visitar o outro, tá em Campos do Jordão. Falei, porra, que maravilha que é isso, né? Que beleza. Cara de segundona brava. O comercial não deve ter mesmo uma cena, né? Foi ventilado que ele poderia vir até. E não, eu li uma notícia no futebol do interior mesmo. Não chegaram a um acordo não entre as partes aí, uma cena e o comercial. Pois é. É assim, o comercial não vai onerar, né, a sua folha de pagamento. O comercial nesse aspecto ele está com muito pé no chão para poder tocar a sua vida. Eu acho que isso que é bacana, isso que é interessante, né? Eu repito aqui, estou sendo sistemático em dizer isso. O comercial precisa de 12 pontos e ficar na Série A2 e enfim. Acho que o comercial deve realmente buscar jogadores no Nordeste para trazer para cá, para botar no seu nome. Tem gente boa lá para disputar uma Copa Paulista, para poder revelar, para poder... Tem tanto jogador aí da Copa Paulista que já está indo para clube grande, não é? Tem 2 ou 3 jogadores aí que já estão indo para clubes grandes. Então, e a gente não tem visto muito isso aqui no futebol de Ribeirão Preto, né? Então, mas vamos lá. Então, semana que vem, seguramente, a gente vai ter muitas informações do comercial. Normalmente, o programa nesse período aí vai ter 1 hora, mas hoje ele acabou se estendendo exatamente por conta da entrevista oportuna com o Festucci, esclarecendo aí uma série de detalhes, não é? Bom, Léo, um grande abraço para você, obrigado. Semana que vem nós estaremos juntos, viu, Léo? Valeu, Rocha. Obrigado ao torcedor pela audiência, por participar, ajudar a gente a fazer as perguntas.
E final de semana, Brasileirão Série B, Série A, meio de semana também, muito jogo, aguardando as novidades aí de Comercial Botafogo. Grande abraço, Rocha, ótimo final de semana aí aos nossos espectadores. Beleza. Gente, obrigado. Até segunda-feira, às 11 horas da manhã. A gente está com algumas modificações no estúdio aqui. Eu não sei se a gente vai ter o programa na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Também não posso adiantar o que é, porque é a estratégia da empresa, mas a gente está com algumas mudanças internas aqui no estúdio e a gente vai ver se vai estar tudo ok para segunda-feira às 11 horas da manhã, tá bom? Obrigado, um ótimo final de semana para vocês.